Pessoal, nesse vídeo nós vamos aqui resolver as questões, certo? E tecer alguns comentários, né? Algumas dicas, né? A gente viu aí, pessoal, que essas questões, aquelas que eu postei aqui para vocês, né? Na aba comunidade, teve um certo padrão, certo? E aí ela seguiu, de certa maneira, aquilo que era previsto, né? Só não caíram questões de sistemas de amortização e alguns outros temas, mas aqueles que foram mais pontuados, aqueles que já realmente a gente apostou que iria cair, caiu, né? Inclusive uma questão que eu gravei no vídeo, que ela compara um determinado preço, não é, com um outro preço no futuro, que é uma aplicação de juros compostos. Também teve aí, pessoal, acredito que uma ou duas questões, nós vamos aqui pontuar cada uma delas. E aí, pessoal, é importante, né, que se você gostar, você curta, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal para dar uma ajuda pra gente. E sempre aquilo que eu falei, pessoal, para vocês, a questão de você trabalhar o raciocínio por trás da questão, certo? Isso é mais importante do que você gravar fórmulas, do que você gravar memorizar, né? Só memorizar as coisas, fórmula, números que podem ou não cair. O mais importante, pessoal, é o raciocínio, certo? Se vocês perceberem aqui, vocês vão observar que aqui o mais importante nessas provas foi o que? O raciocínio, né? Você ter o raciocínio ali para resolver as questões. Vamos lá, ó. A primeira aqui é a questão 11, eu estou com o gabarito, a prova do gabarito 3, tá bom? Mas vamos lá. 3 funcionários F, G e H trabalharam durante o mesmo número de horas, com uma produção de unidades por hora, respectivamente igual a 6, 9 e 11. Ao todo, eles produziram 442 unidades. O número de unidades produzidas por G, ou seja, esse funcionário, né? Esse funcionário aí chamado pela letra G foi igual a... Bom, isso aqui, pessoal, é um caso de divisão proporcional, tá certo? A gente tinha questões aqui sobre esse tema, não é? Pelo menos umas 2 ou 3. Então, aqui é um caso de divisão proporcional, tá certo? Ou divisão em partes proporcionais, não é? Pode ser diretamente ou inversamente. Nesse caso aqui é diretamente, certo? Não é? Então, vamos lá. Nós vamos, pessoal, chamar aqui a constante de proporcionalidade por a letra K. Você também pode resolver sem usar essa constante, também não tem problema, tá certo? Você pode somar os números aqui, 6, 9 e 11, e depois você divide por 442, você encontra essa constante. Mas eu vou chamar aqui de K, tá certo? Então, 6K mais 9K, não é? Mais 11K, não é? 11 partes, 9 partes e 6 partes é igual ao total de unidades, não é? De um determinado produto aí, 442, né? Então, 11 mais 9 mais 6 dá 26. 26K igual a 442. Então, vamos encontrar aqui K, né? Esse K é a constante de proporcionalidade, certo? É aquilo que vai determinar quantas partes cada um vai ter, não é? E aí, pessoal, efetuando essa divisão, certo? Não chega a ser nada complexo, não, certo? É bem simples, né? Essa divisão aqui não é um número tão grande. Então, vamos lá, 442 dividido por 26. A gente pode escolher o 44, não é? Cabe uma vez, 26, né? Aqui a gente vai subtrair. Como 4 é menor do que 6, eu preciso, não é, completar aqui com a dezena, né? Então, aqui fica 14. 14 menos 6 dá 8. E 3 menos 2, não é? Só consertar aqui, 3 menos 2 vai dar 1, certo? Pessoal, 18 é menor do que 26, então a gente vai baixar esse 2. E aí teremos 182, não é? Para chegar em 26, não é? Quantas vezes o 26 cabe em 182? 7 vezes, certo? Eu já fiz essa conta, não é? E aí então nós vamos ter 182 menos 182, vai dar 0, então essa divisão é exata, né? Então K aqui, ele é 17. O que é isso? São as partes, não é, em que
cada um aqui vai ter aí a sua quantidade, não é? Então, como é respectivamente, então nós temos que obedecer a ordem, né? Então, G, F, H, cada um tem sua ordem. O primeiro valor, né, 6 partes, né, está relativo a F, né? O valor de G está relativo a 9, né? E 11 é aí a referência numérica de H. Eu estou fazendo bem compassivamente, pessoal, com calma aqui, para você entender caso você tenha errado. Então, pessoal, veja aqui, ó, o G, o funcionário G, ele tem 9 partes. Então, como cada parte aqui é baseado na constante de proporcionalidade K, então vou ter 9 vezes 17, porque o K é 17. E 9 vezes 17, pessoal, é 153. Pessoal, uma questão que não estava tão complicada. Com base, por exemplo, na prova do Banco do Brasil, essa daqui é um nível bem tranquilo, não é? Então, letra E, aí a questão, não é? A questão 11, aí o gabarito letra E, 153. Tem outros gabaritos, dependendo, pode ser outra letra, né? Aliás, dependendo do gabarito da prova, né? A gente teve o gabarito 1, 2 e 3. Então, aqui no gabarito 3, não é? Essa questão, ela tem aí a letra E como resposta. Vamos aqui para a questão 12. Questão 12 também, pessoal, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre porcentagem de proporcionalidade, certo? E regra de 3, aliás. E é interessante você dar uma olhada depois. Vamos lá. Cerca de 36,7% dos aprovados no ITA estudaram em Fortaleza. Um levantamento do ITA mostrou que nos vestibulares de 2012 a 2022, estudantes da capital cearense ocuparam 542 vagas. A gente sempre vai destacar os números, né, essas informações importantes. Aí veja bem, o que corresponde a cerca de 36,7% do total de vagas disponíveis. Fortaleza também foi a cidade que mais aprovou alunos em 8 dos últimos 11 anos no ITA, um dos vestibulares mais difíceis do país. Considerando o texto, o número total aproximado de vagas disponíveis no período citado é... Então, pessoal, veja bem, ele está procurando o total, não é? E ele aqui mostra para nós, a questão ela nos informa quanto equivale a 36,7%. E ele quer encontrar o total que a gente pode comparar em porcentagem, né? Então, um caso aqui de regra 3 e porcentagem, né? 36,7%, não é? Está para uma quantidade, certo? Uma quantidade de vagas aí de 543. 543 vagas são relativas aí a 36,7%, não é, do total de vagas disponíveis. Então, se a gente quiser encontrar o total, a gente vai ter que encontrar aqui, na realidade, 100%. Concorda, pessoal? 100% vai corresponder ao total. Então, essa quantidade eu não sei, eu vou chamar de X. Por isso, nós vamos ter uma regra de 3. Quando a gente sabe 3 valores e quer descobrir o quarto, não é? Então, pessoal, aqui é só multiplicar meio pelos extremos, certo? E aí a gente consegue encontrar o resultado. Então, 36,7 vezes X vai ser igual a 543 vezes 100. Tá bom? Tem vídeo no canal, pessoal. Tem questões, então assim, quem acompanha as questões e se preparou, com certeza responde essa questão. Então, X é igual a 543, tá certo? Vezes 100, não é? E o 36,7 que estava multiplicando vem dividindo, não é? E aí, pessoal, a questão poderia até pedir que você desenvolvesse esse cálculo, mas as alternativas aqui ajudaram e facilitaram muito. Você nem precisou desenvolver o cálculo, não é? Já dava para perceber aqui que a letra D, ela traz aqui, nesse caso da prova que tem o gabarito 3, ela traz a resposta aqui correta. Então, nesse caso, essa questão 12 aqui, a resposta correta é letra D, não é? 543 vezes 100 dividido por 36,7. Bem simples e bem tranquila essa questão, pessoal. Bastava você fazer aí a regra de 3, separar os valores que você conhece e determinar o valor faltante, não é? Que no caso aqui era X. Você nem precisava fazer os cálculos, não é? Talvez se você tivesse que fazer os cálculos, divisão, multiplicação,
complicasse mais um pouco, tomasse mais tempo, mas aqui a banca foi bem generosa, né? Então isso aqui é um caso de porcentagem, tá certo? A gente tem um vídeo aqui bem completo no nosso canal, não é, de porcentagem e regra de 3, certo, pessoal? Porcentagem, regra de 3 aqui tranquilamente, não é? Então, eu creio que quem conseguiu assimilar bem e ver os vídeos, as questões, acertou essa questão tranquilamente. Vamos aqui para a questão 13 agora, pessoal. Questão 13, uma questão aqui de aritmética, certo? E usava muito o raciocínio lógico, por isso que eu falava para vocês nas questões. Pessoal, valorize o raciocínio, tá bom? Mais do que os números e etc. Vamos lá. Em uma confraternização no final de ano, os funcionários de um banco foram divididos em grupos de 5 funcionários. Mas um único funcionário sobrou, não é? Então houve aí uma divisão em grupos, mas com um funcionário sobrando. Em uma nova tentativa, agora exatamente com a metade, o número N, que no caso é menor do que 5, aqui a questão está dizendo, de funcionários que sobrou é igual a. Então, está dizendo que é menor que 5, até porque não tem alternativa como sendo 5, né? Nem maior do que 5, só tem de 1 a 4. Então, isso aqui já seria uma dica aí para você não errar. Como é que eu resolveria? Vamos lá. X, chamemos aí X o número de funcionários, tá bom? Bom, pessoal, veja aqui, ó. Então, X, o número de funcionários. A gente vai pegar esse número de funcionários e vai dividir por 5, porque ele quer formar grupos com 5 funcionários em cada. Então, X dividido por 5, não é? Vai me dar um quociente Q, que eu não sei quanto vale, e o resto 1, porque está dizendo que sobrou 1, certo? Se sobrou 1 e eu tenho um quociente Q, o dividendo X e o divisor 5, eu posso aplicar essa regra, pessoal. O dividendo, não é? Ele é igual ao divisor, certo? Ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto, não é? Aplicando essa regrazinha aqui básica da aritmética, eu vou ter que x é igual, x é o dividendo, né? 5 vezes o quociente, que eu não sei, estou chamando de Q, mais o resto, que no caso é o que sobrou, que é 1. Então, a quantidade de funcionários vai ser determinada por essa expressão, certo? Então, por exemplo, supondo aqui que o Q, né, essa variável Q é igual a 1. Né? Então, quantos funcionários teriam aí? Não é se fosse formado um grupo, por exemplo. Então, teria 5 vezes 1, né, que são 5 pessoas, mais 1 que sobrou. Né, que está dizendo que 1 sobrou. Se eu quiser 2 grupos, né, quantos funcionários teriam? Então, teria 5 vezes 2, não é? Mais 1. Então, vamos lá. 5 vezes 1, no primeiro caso, mais 1 dá 6. 5 vezes 2 dá 10, mais 1 dá 11 no segundo caso. E assim sucessivamente, né? Se eu 3 grupos, por exemplo, então teria Q igual a 3, 5 vezes 3, mais 1, né? E eu teria, nesse caso, pessoal, 15 mais 1, 16, certo? Aí vamos reduzir pela metade, certo? Essa quantidade aí. Isso é suposição, isso é um raciocínio lógico, pessoal, e aplicações de aritmética, certo? Não tem nada aqui muito complexo. Ó, vamos lá. Dividindo pela metade, né? É óbvio que as nossas hipóteses de quantidade de funcionários, a gente não pode dividir o 11 porque é ímpar, né? Então, vamos lá, 6 dividido por 2, né? Nós teríamos o quê? Nós teríamos aqui 3, né? Então, o grupo, aí ele teria 3, né? Nessa hipótese seria 3 funcionários, né? Se reduzisse pela metade. Nesse outro caso, não poderia dividir por 11, porque não dá para dividir por 2. 16 dividido por 2 daria 8, né? Então, 8, como cada grupo tem que ter 5, 8 é a mesma coisa, pessoal, que 5, não é? Vezes 1, certo? Mais 3. 5 vezes 1 é 5, 5 mais 3 é 8. Então, no caso, daria um grupo de 5 e sobraria 8, certo? Portanto, aliás, e sobraria 3, né? Grupo de 5 sobraria 3. No caso aqui, a nossa resposta é a letra A. Uma questão que usa muito o raciocínio, não é? E você criar hipóteses, certo? Veja que aqui não tem nada assim tão complexo, pessoal. Questão 14. Olha, essa questão 14 é bem interessante também. Vamos lá, a gente tem que formar um sistema, né?
E aí, cada um desses números aqui a gente tem que grifar. Vamos lá. O ingresso para um evento em clube custou R$ 45 para todo o público, excetuando-se, certo? Vamos lá, excetuando apenas os estudantes que receberam aqui, a quem foram dados 40% de desconto, certo? O evento teve um público pagante de 106 pessoas e arrecadou um total de R$ 4.410. Aí está perguntando, nesse evento a soma dos algarismos de pessoas que pagaram o ingresso sem desconto é igual a... Aí vamos lá, o valor do ingresso, a primeira coisa que a gente tem que destacar, né? O valor do ingresso sem desconto, sem nada, pessoal, para todo mundo é R$ 45. Aí agora nós vamos aplicar o desconto, certo? O desconto, a questão está dizendo que é 40%, certo? Então 40% em cima de 45, né? Que a gente pode cancelar um zero, aqui fica 4 vezes 45, 180. E aqui fica 10. 180 dividido por 10, eu posso aqui cancelar esses zeros, fica 18. Agora, cuidado, pessoal, que 18 não é o ingresso com desconto. Isso aqui é o desconto no ingresso, né? Então, o ingresso era 45, recebendo um desconto de 18, né? Ele vai custar agora para os estudantes que receberam esse desconto R$ 27. Então, o ingresso inteiro é 45. O ingresso para os estudantes tem 40% de desconto, que vai valer aí 27. Então, o ingresso total 45 e o ingresso para os estudantes, que eu vou chamar aqui de letra E, é igual a 27. Aí ele diz aqui, pessoal, que teve um público pagante de 106 pessoas. Portanto, né, a gente tem que entender aqui o seguinte: os ingressos dos adultos, os ingressos no geral, né, para todos os públicos, com os estudantes, são 106 pessoas, soma tudo 106 pessoas. E a soma dos algarismos desse número de pessoas, né, é o que nós temos que encontrar. Então, para isso, nós vamos formar um sistema, certo? Veja aqui o seguinte, 45 vezes I, né, vai determinar o valor em dinheiro que vai ser gerado a partir da venda desses ingressos, que vale R$ 45 cada, certo? E 27 vezes E vai determinar o dinheiro gerado aí a partir da quantidade de estudantes que pagaram o ingresso, né? Que no caso é igual a esse valor, essa soma de dinheiro, 4.410. Portanto, nesse nosso sistema aqui, nós podemos, pessoal, como I mais E é igual a 106, nós podemos isolar o I, né? Então, I é igual a 106 e o E que estava somando vai subtraindo, né? E agora nós vamos substituir esse resultado na equação 2, tá certo? Que é a equaçãozinha aqui de baixo do nosso sistema, tá bom? Então, vamos substituir esse valor de I, tá certo? Na equação 2. Então, nós teremos aqui o seguinte, 45 I agora vai ser 45 vezes 106 menos E, porque a gente descobriu que o I ele é igual a 106 menos E, certo? Mais, não é? 27 é igual, tá certo? Não é? Deixa eu ver se está tudo certo aqui, minhas contas. Isso, até aqui tudo tranquilo, né? Eu estou substituindo aqui onde tem a letra I na equação 2, eu estou substituindo pelo meu resultado, então dá tudo certo. Isso tudo igual a 4.410. Então, pessoal, vou aplicar aqui a propriedade distributiva, né? Esse 45 vai multiplicar o 106 e o menos E, não é? Essas multiplicações aqui, pessoal, já fiz aqui rapidinho. 45 vezes 106 dá 4.770. E 45 vezes menos E dá menos 45E. Eu vou repetir o restante. Mais 27E igual 4.410. Certo? Agora, pessoal, veja aqui, menos 45E mais 27E dá menos 18E. Certo? Isso tudo igual a... Aí, 4.410 menos esse 4.770 que estava positivo e negativo, certo? Então, é só arrumar aqui. Então, vou ter menos 18E, certo?
igual a 4.410 menos 4.770, não é? Esse resultado aqui, ele vai dar 360, só que no caso negativo, né? 360 negativo, porque eu estou subtraindo uma parte maior do que aquilo que eu tenho. Então vai ser igual a 20, né? Porque 20 vezes menos 18 dá menos 360. Mas caso você queira conferir, é igual a menos 360 dividido por menos 18, isolando o né? E aí eu vou ter 20 realmente, né? Então se o vale 20, eu consigo descobrir o i, né? Porque i mais é igual a 106. E se a gente quiser isolar o i ele é igual a 106 menos né? Como vale 20, então i é igual a 106 menos 20, que vai me dar 86. Como ele quer a soma dos algarismos, então eu vou somar 8 mais 6, que vai me dar 14, certo? Tranquilo? Não é? Então, aqui é o gabarito, a nossa letra B, não é? Nossa resposta aqui é a letra B, nessa questão que não é bem elaborada, não é? E aqui nós conseguimos resolver. Questão 15, ó, vamos lá, pessoal. Em um determinado banco, atualmente, o investimento P conta com 6 vezes o número de clientes do investimento Q. Porém, anualmente, o número de clientes do investimento P decresce 8%. Vamos sempre aqui grifar, não é, as informações importantes. Enquanto o do investimento Q cresce, então enquanto um decresce, né, o outro cresce 14%. Supondo-se que essas taxas se mantenham, esses dois investimentos terão o mesmo número de clientes em um total de anos dado por. Então, pessoal, aqui no nosso canal nós temos uma questão bem parecida com essa. Se você olhar os vídeos que eu postei, eu não pude postar mais, mas dos que eu postei, pessoal, é garantido você ver que tem uma questão muito parecida com essa, em que ele pergunta o tempo, não é? E aí ele faz uma igualdade, aplicando aqui questão de juros compostos. Então, o que é que nós vamos fazer? Então, veja, ó, que P, ele sofreu um decrescimento. Então, estava em 100% do seu valor e decresceu aqui 8%, não é? E ele pergunta o total em anos. Como aqui, geralmente, pessoal, a gente trabalha nessas questões com juros compostos, certo? É uma espécie de equivalência, né? Então, aqui eu vou pegar essa expressão de P, levar a T, ela tem que ser igual a 100% do Q, né? Mais 14% que foi aquilo que ele cresceu, tá bom? 100% menos 8% dá 0,92, né? Dá 92% que dá isso, né? Elevado a T. E 100% mais 14% dá 1,14. Isso eu estou transformando em decimal, né? Para ficar mais fácil aqui para a gente. Pois bem, pessoal, como aqui nós temos dificuldade com a base, então vamos aplicar logaritmo. Então, logaritmo de 0,92 elevado a T, certo? Igual a logaritmo de 1,14. Aí nós vamos aplicar as propriedades dos logaritmos, né? Esse t que está aqui no expoente, ele vem multiplicando, né, na frente do logaritmo, então vou ter t vezes logaritmo de 0,92 igual a logaritmo de 1,14. Então vou ter, pessoal, que t é igual a logaritmo, não é? Logaritmo de 1,14, não é? Dividido por logaritmo de 0,9. Agora tem um detalhe, não é? Muito importante. Isso aqui é a diferença, pessoal. Veja, ele está dizendo que conta 6 vezes, não é? Então nós vamos ter que multiplicar toda aquela expressão, não é, do lado direito por 6, né? Essa expressão que leva o log de 1,14, né? Que é o que ele quer que chegue a esse valor. Então, 6 vezes logaritmo de 1,14 dividido por log de 0,92. No caso aí, ele vai trazer para a gente como resposta, certo? A letra, aqui no caso a letra D, certo? A letra D aqui como resposta para nós. Então, pessoal, tem uma questão no canal bem
parecida, né? Bem alinhada mesmo com essa daqui, não é? Então, como eu falei, o mais importante é o raciocínio, pessoal, da questão. Você conseguir raciocinar, montar tudo. Veja que aqui os cálculos são até pequenos, não é? Bom, pessoal, então aqui, ó, uma das questões também que a gente trabalhou bastante foram questões de análise combinatória, certo? E também de probabilidade, mas principalmente análise combinatória, não é? Ó, ele fala que uma senha, né, vai ser composta aqui por essas consoantes Z, W, Y e essas vogais A, E e O, né? Sem repetições. Então, pergunta qual é a probabilidade de que essa senha tenha duas vogais e duas consoantes, né? De forma que elas tenham posições intercaladas. O que é isso, professor? Intercaladas? Intercaladas, pessoal, nada mais é do que nunca haver uma repetição, nem de letra, nem de vogal, nem de consoante. Ou seja, sempre será uma vogal e uma consoante, ou então uma consoante e uma vogal, certo? Sempre vai ter essa permutação, essa mudança, certo? Então, intercalado significa isso. Pois bem, pessoal, como é que nós vamos resolver essa questão? Primeiro, né, nós temos que entender o total, temos que encontrar o total, e depois a gente encontra o que a gente quer. Não é porque, como é um caso de probabilidade, que é o que ele está perguntando, né? Ele não está perguntando só questão da análise combinatória, não. Ele está perguntando a probabilidade, né? No caso aqui de 4 letras, né? Formando uma senha com essas 4 letras aqui, né? Com base naquelas 6 que eu tenho. Então, vamos ver aqui qual seria esse total, não é? Não, primeiro vamos ver aqui o que a gente quer, não é? Ó, a gente quer que seja C, ou seja, consoante, vogal, não é? Então aqui, ó, opções para consoante nós temos 3, não é? Aí aqui para vogal nós temos 3, nesses primeiros espaços. Agora, como eu já usei uma consoante, eu vou ter duas possibilidades. Como eu já usei um vogal, eu vou ter 2 possibilidades. Então essa multiplicação aqui, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18, 18 vezes 2, 36, certo? Bom, agora nós vamos ver vogal consoante, né? Ao invés de ser consoante vogal, vogal consoante, que assim também vai estar intercalado, certo? Então, para vogal nós temos 3 opções, consoante 3 opções, e agora vamos ter 2 e 2 para cada, né? Essa multiplicação também vai dar 36. Então, o que eu quero, né? Aqui dessas possibilidades, essa soma vai dar o quê? 72. Então, o que eu quero é 72. E o total, professor? Eu comecei logo pelo que eu quero, pessoal, que era mais complicado. A gente sempre começa pela restrição, né? E depois a gente vai pela parte mais tranquila. Porque o total, pessoal, basta eu fazer uma permutação, não é? 6, 5, 4 e 3, não é? E 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4 120, 120 vezes 3, eu vou ter 360. 360 é o total, não é, de possibilidades sem repetições. Então a probabilidade de acontecer esse evento A, não é, ele vai ser o que eu quero dividido por o total de eventos, o total de possibilidades. Então vou ter 72 dividido por 360. Eu posso simplificar em cima e embaixo, não é? Numerador e denominador, por o número 72, porque o 72 dividido por 72 vai dar 1, e 360 dividido por 72 vai dar 5. Então, nossa resposta aqui, pessoal, vai ser a letra E. Tudo bem? Então, nós usamos aqui a análise combinatória, né? E também a noção aí de probabilidade, tá bom? E aqui nós tivemos aqui como gabarito 1/5 na nossa letra E. Tudo bem? Tudo certo? Bom, vamos dar sequência, né? Espero que você tenha compreendido. Se não, você revê o vídeo aí. Eu espero estar te ajudando, beleza? Não esquece de curtir e compartilhar aqui. Se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, tá bom? Questão 17. Em uma agência bancária, há 4 funcionários que atuam na gerência de atendimento ao cliente. Então, tem essa primeira gerência, que é a de atendimento ao cliente, e 5 funcionários que atuam na gerência administrativa. Então, são 2 gerências, pessoal. Uma gerência de atendimento e uma gerência administrativa, né? Um grupo de 5 funcionários dessa agência deve ser formado
para participar de uma reunião, atendendo-se à seguinte restrição. Gente, nós sempre vamos começar, pessoal, pela restrição. Qual é a restrição? 2 deles tem que ser da gerência de atendimento e 3 tem que ser da gerência administrativa. Qual é o número máximo de grupos que podem ser formados atendendo à restrição? Vamos começar pela restrição, né? Então, pessoal, isso aqui é um caso clássico de combinação. Por quê? Sempre que você tem grupos, não é, que podem ser formados, não é, e que não importa a ordem, né, a gente sempre trata de combinação, porque aqui a ordem não importa, né? Então, atendimento, não é, de atendimento, nós temos o quê? Nós temos aqui à disposição, né, que nós, aliás, nem à disposição, aquilo que a gente quer, né, de atendimento a gente quer 2, né, que a gente vai começar pela restrição. Então, nós queremos 2 de atendimento e nós queremos na parte administrativa 3, não é? Então, o grupo tem que ter 5 funcionários, 2 de atendimento e 3 na administrativa. Então, vamos dividir aqui nas 2 possibilidades, não é? E aqui, então, ver o seguinte, ó, de atendimento, não é? Nós temos à nossa disposição, não é? Entendendo, obviamente, como eu falei, pessoal, que a ordem não importa porque é um grupo, né? Então, tanto faz começar por um ou por outro, a ordem não vai importar, né? O importa é que tenha aquela quantidade que ele quer de cada um. Então, vamos fazer a combinação, né? Nós temos à disposição 4 funcionários da gerência de atendimento e queremos 2. Então, combinação de 4 a 2. E na esfera administrativa, né? Na gerência administrativa, nós temos à disposição 3 e queremos 3. Né? Aí nós temos à disposição 5, e queremos 3. Então, vamos lá. Combinação de 4, 2 a 2 é 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, né? Então, abrindo aqui, expandindo, né? Então, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 vezes 1, né? 2 fatorial aqui cancela. Teremos 4 vezes 2, 4 vezes 3, que é 12, dividido por 2, 6. Agora, a combinação de 5, 3 a 3, nós temos 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, nós vamos ter 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 vezes 1. Não é? Nós podemos cancelar esse 3 fatorial, teremos 5 vezes 4, que é 20, dividido por 2, 10. E agora basta a gente multiplicar, não é? 6 vezes 10 vai trazer para nós 60, que no caso aqui para nós o gabarito dessa questão é a letra B, essa questão 17. Uma questão de análise combinatória, pessoal. A gente viu aí, eu postei várias questões para a gente ir treinando, não é? Porque certamente iria cair, pessoal. A César Granvella gosta muito desse tipo de questão. Essa questão aqui, pessoal, eu quero muita sua atenção, não é? Eu observei, não é, várias pessoas, não é, comentando comigo, tirando dúvidas, não é, sobre essa questão, não é? Porque tem vários métodos de você resolver essa questão. Qual é o mais adequado, professor? Depende do tempo que você tem para resolver, não é? E depende do que você quer com a questão. Aqui ela pede a soma do x0, y0 e z0. O que é isso, professor? Significa apenas os valores que solucionam o sistema. Eu posso resolver pelo método da substituição, certo? Eu posso isolar quaisquer uma das variáveis, né, das incógnitas x, y, z, e depois substituindo. Posso resolver pelo método da adição, ou multiplicação, subtração, enfim, manipular, né, as equações. Posso resolver por determinantes, certo, pessoal? Que no caso seria a regra de Cramer, e etc. Tem várias formas de resolver. Qual seria a mais ideal, né? É você chamar essas equações de 1, 2 e 3is, não é? E aí, pessoal, você observar o seguinte, que se você somar a primeira equação com a terceira equação, não é? O que é que você vai ter? Você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter assim, ó, cada um com seu correspondente. Então, menos 2x mais 3x, certo? Então, tem que ser cada elemento com seu correspondente, né? Mais 2y menos y, certo? Z, não é? E aí, 3 mais 7, não é?
Aí você observa, pessoal, que menos 2x mais 3x é x, 2y menos y é y, e aqui fica z, e 3 mais 7 é 10. Então já encontramos o valor de x mais y mais z, não é? E foi bem mais fácil, bem mais rápido e bem mais útil para nós, né? Sem usar o método da substituição, ou da adição, ou determinante, ou regra de Cramer. Então isso é raciocinar, pessoal. Por isso que eu digo que isso é mais importante do que fórmulas, né? É você olhar para o problema e tentar raciocinar a melhor forma de resolver, não é? Pensando sempre no tempo e na possibilidade, certo? Bom, vamos aqui agora a essa questão 19. Não é? Eu já agradeço você ter ficado até aqui. Me desculpe por esse vídeo estar tão extenso, não é? Mas eu quero te explicar aqui passo a passo bem direitinho. Veja bem, ele determina aqui umas seguintes afirmações, né? E fala que são a questão de taxas equivalentes, né? Também tiveram várias questões aqui que eu puxei para vocês. Só consertar aqui esse 3, né? Porque ele não está aqui parecendo muito com expoente, né? Pode dar uma ideia de multiplicação, mas no caso são todos expoentes aqui. Quem fez a prova sabe, mas eu vou aqui tentar deixar bem certinho aqui, bem justo, para a gente ter uma melhor compreensão, tá certo? Aí é só uma questão, pessoal, de taxa equivalente. Vocês vão ver que eu não vou precisar tanto esforço para resolver. É claro que na hora da prova a gente tem um nervosismo, tem vários fatores, né, gente? Isso é uma realidade, mas é só para você ter uma noção, né, de como essa questão estava cobrando esse conteúdo de taxas equivalentes, não é? Que a gente viu várias questões aqui também a serem resolvidas. Vamos lá. Vamos olhar para essa primeira taxa aqui, essa primeira potência, né? 1,1, não é? Elevado a 3. Então, 1,1, pessoal, é a mesma coisa que 1 mais 0,1, não é? E 0,1 é a mesma coisa que 10%. Então, aqui no caso a taxa era 10%, certo? No caso aqui a taxa era 10%, não é? Então a gente já olha aqui e já pode cancelar essa letra E, que fala que o primeiro caso era 1% ao mês, né? Então não é nosso caso, a gente já pode excluir, não é? A gente já pode excluir aqui, certo? E também a letra C, né? Que fala de 1%, não é 1%, no caso é 10%, né? A gente nem precisou aqui usar muita força, pessoal. Agora vamos para esse outro caso, que fala 1,21 elevado a 3, né? Então, 10% ao mês, tá certo? 10% ao mês, pessoal, em juros compostos, certo? Em juros compostos. Quando eu transformo ao bimestre, tá certo? Quando eu transformo ao bimestre, pessoal, não é? Por exemplo, você observa que não é 20%, né? Mas é 21% ao bimestre. Então, se eu aplicar naquela equação de Fischer, né? A forma como a gente encontra as taxas equivalentes nos juros compostos, né? A gente encontra realmente, se a gente tiver 10% ao mês, a gente encontra ao bimestre, não é? 21%. Veja bem, 1 mais isão é igual a 1 mais essa taxa aqui no caso é 0,1, que é 10%, né? E como em um bimestre tem 2 meses, então a potência aqui vai ser 2. Aí eu vou ter 1 mais isão igual 1,1, certo? Elevado a 2. Aí, pessoal, 1 mais isão é igual 1,1 elevado a 2 é 1,21, certo? Então, isolando o isão, eu vou ter isão é igual a 1 menos 1,21 menos 1, que vai dar 0,21, que no caso é 21% ao bimestre, não é? E aí a alternativa que tem 10% ao mês e 21% ao bimestre, só tem uma alternativa que tem 10% ao mês e 21% ao bimestre, não é? Que no caso é a letra D, porque em juros compostos, pessoal, 10% ao mês e quando eu elevo para o bimestre é 21%. Né? Então nem precisei ter muita força, só tem essa letra D que está correspondendo. Eu nem preciso olhar as outras, não é? Eu fiz aqui o cálculo e vi que não tem como não ser ela, certo? 20ª questão, vamos lá. Essa 20ª questão também é um caso, pessoal, parecido com as questões, né, que a gente mostrou aqui de porcentagem. Né? No ano de 2023, um videogame foi lançado com preço especial de lançamento.
Ao longo do ano, entretanto, devido à demanda, o preço sofreu 2 aumentos de 25%. Em janeiro de 2024, o preço desse videogame, por causa da promoção, foi igualado, né? Eu estou grifando aqui as partes importantes, né? Foi igualado seu preço especial no lançamento. Aí pergunta o desconto. Qual foi o desconto dessa promoção? Do preço especial, né? Que o preço especial ele era um valor com uma promoção. Só que esse valor ele sofreu 2 aumentos de 25%. A gente vai considerar um valor inicial de 100%, como eu ensinei para vocês. A nossa aula, pessoal, de porcentagem aqui, se você olhar, ela foi assim arrasadora, pessoal. Quem estudou realmente por aquela aula, aquela videoaula de porcentagem, viu que deu para resolver bastante questões aqui, né? Boa parte das questões. A gente considera sempre o valor inicial de 100, certo? Aí o valor inicial de 100, incidindo 25% de aumento, 25% de 100 é 25, então vai ficar 125, não é? Aí agora, lembrando, pessoal, que sempre aumento sucessivo aumenta em cima do que estava anterior, né? Que é juros compostos. Então, que é o regime composto, está falando a questão. Então, 25% de aumento em cima de 125. Então, eu vou calcular 25% de 125, né? Não posso calcular em cima do valor inicial, que era 100. Eu vou calcular em cima de 125. Então, eu vou ter 125 vezes 25 sobre 100, né? Que é a porcentagem aqui que eu quero encontrar, que é 25% de 125. No caso, ó, 125 vezes 5, 5 vezes 5 dá 25, 10, 5 vai 2, 5 vezes 2, 10, com 2, 12, baixo 2 vai 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Aí 2 vezes 5, 10, baixo 0 vai 1, 2 vezes 2, 4, com 1, 5, 2 vezes 1, 2. Então, somando isso, eu vou ter 5, 2, 11 vai 1, 3.125, certo? Vou ter 3.125, né? Como é porcentagem, não posso esquecer que eu tenho que dividir por 100, né? Então, eu volto 2 casas. Aí, eu vou ter 31,25. Isso foi o segundo aumento, não é? Então, basta agora eu somar 125 com 31,25 para eu saber quanto foi que ficou, né? Depois dos 2 aumentos. Então, depois de 2 aumentos, ficou 156,25, né? E agora eu preciso retomar ao valor inicial, preciso retomar ao preço inicial, porque assim eu consigo ver qual foi o desconto, né, que foi dado, né? Então veja, esse valor aqui, não é, que teve aí os 2 aumentos sucessivos, ele precisa sofrer um determinado desconto, né, para poder ser igualado ao preço especial do início de tudo, né? Porque agora ele dá um valor mais alto, né? Como aqui está falando, né? Devido à demanda, né? Devido à demanda dos 2 aumentos sucessivos, etc, etc, no regime composto. O que significa regime composto, pessoal? Juros sobre juros, né? Os juros sempre incidem no período anterior, que foi o que a gente fez. Aí em janeiro, etc, tal. Aí está falando, por causa da promoção, etc, tal. O preço foi igualado ao especial do início, né? Então, esse valor, com os 2 aumentos, ele vai ser multiplicado por uma porcentagem X para que ele equivala ao valor de 100% inicial que ele tinha lá no início, sem sofrer aumento, sem nada, né? E aí, então, eu preciso determinar esse X, né? Então, eu posso escrever essa expressão como sendo assim, pessoal, ó. Como eu tenho que determinar X, né? Então, X, não é? X, vamos lá. Não é? X vai ser igual a 100, não é? Dividido por 156,25, certo? X vai ser igual a 156,25. Então, X é igual a 100 dividido por 156,25. Aqui a gente pode dar o desconto, né, das casas decimais. Então a gente pode completar com 2 zeros o numerador e o denominador vai perder esses 2 números depois da vírgula, né? Seria o equivalente ao multiplicar
por 100, em cima e embaixo, não é? Então aqui eu vou ter 10.000 dividido por 15.625, né? Como eu já fiz essa divisão, a gente vai poupar tempo, eu vou ter 0,64, que vai me dar 64%. Então aqui, pessoal, esse valor, né, com um aumento aplicado aqui a 64%, volta ao original. Significa então que o original ele sofreu um desconto, não é? Se esse preço especial ele foi aplicado em 64%, né? Então, do valor original, não é? Aqui nós temos que o desconto sofrido para que ele chegasse a 64% é só fazer 100% menos 64%, que nos dá 36%, certo? Então, o desconto lá no preço especial do início de tudo é igual a 36%. Espero que você tenha gostado, né? Curta, compartilha, comenta, fala o que você gostou ou o que você não gostou, certo? E bons estudos, pessoal. Nós estaremos por aqui. Não é sempre aqui a te ajudar, tá bom? Valeu, tudo de bom aí para você.